é Felipe Marciano Oi, meu nome é Vitor Guilherme Benavides. Oi, meu nome é Bruno Monge. e hoje a gente vai falar sobre a Revolução Inglesa. Fatores antecedentes às revoluções inglesas, que ocorreu entre 1640 e 1660. Teve diversas causas antecedentes que contribuíram para o seu surgimento. Conflito entre a monarquia e o parlamento. O absolutismo de reis como Carlos I e a tentativa de governar sem o parlamento geraram tensões. O parlamento queria mais poder e representação. Questões religiosas. A rivalidade entre anglicanos, puritanos e católicos intensificou os conflitos. A imposição de práticas anglicanas por Carlos I e sua tentativa de unir a Igreja da Escócia e da Inglaterra provocaram descontentamento. Questões econômicas. A pressão fiscal e as políticas econômicas do rei, que buscava arrecadar impostos sem aprovação do parlamento, causaram descontentamento entre os comerciantes e a classe média. Influência das ideias iluministas. As novas ideias sobre o governo e direitos individuais começaram a se espalhar, desafiando a autoridade monárquica e promovendo a ideia de um governo representativo. Movimentos sociais. A ascensão da classe média e o aumento do comércio e da indústria geraram novas demandas por participação política e direitos. Agora irei falar sobre a Revolução Puritana. Ela ocorreu entre os anos de 1640 e 1660 e foi um período de intensa luta política e social na Inglaterra, caracterizada pela oposição ao absolutismo de Carlos I. Os puritanos, que buscavam reformar a Igreja Anglicana, viam a monarquia como uma ameaça à sua fé e liberdade. A Guerra Civil resultou em vitórias dos parlamentares liderados por Oliver Cromwell e culminou na execução de Carlos I em 1649, estabelecendo a República sob o governo na execução a República no governo de Cromwell. Esse período, conhecido como Protetorado, trouxe mudanças significativas, incluindo a promoção de valores puritanos e a repressão de práticas consideradas imorais. No entanto, a falta do apoio popular e a rigidez do regime puritano levaram ao colapso em 1660. Com a restauração da monarquia, a Revolução Puritana, portanto, não apenas desafiou a autoridade real, mas também lançou as bases para debates sobre liberdade religiosa e o papel do governo na vida dos cidadãos. Agora, irei falar sobre a República Puritana, que foi comandada pelo Oliver Cromwell entre os anos de 1653 e 1658. Representou um período de governança radical na Inglaterra após a execução de Carlos I. Cromwell estabeleceu um regime militar conhecido como Protetorado, focando na reforma social e religiosa. Cromwell buscou implementar valores puritanos, promovendo a moralidade e a educação, mas sua administração também foi marcada por uma forte repressão e dissidências. A censura à imprensa e a limitação das liberdades religiosas geraram descontentamento entre os diferentes grupos, como católicos e os quakers. Politicamente, o governo enfrentou desafios, incluindo conflitos como o parlamento e as dificuldades econômicas. Após a morte de Cromwell, em 1658, a falta de liderança eficaz e apoio popular levou à instabilidade, culminando na restauração da monarquia em 1660. A República Puritana, portanto, ilustra as tensões entre ideias republicanas e a realidade da prática do governo autoritário. Agora irei falar sobre a Restauração Stuart, que houve em 1660, que ocorreu após o colapso do Protetorado de Cromwell, marcando o retorno de Carlos II ao trono. Este período buscou restaurar a monarquia, mas também refletiu um compromisso com a liberdade religiosa e a tolerância.
Carlos II adotou uma abordagem pragmática, tentando equilibrar os interesses dos anglicanos, puritanos e católicos, embora ainda enfrentasse tensões políticas. A Revolução Gloriosa, que houve em 1688, foi um outro marco decisivo na história inglesa, causado pelo temor da crescente influência católica de Jaime II. A revolução foi caracterizada por uma transição pacífica de poder, aclamando Guilherme de Orange e sua esposa Maria, filha de Jaime. O parlamento consolidou sua autoridade, estabelecendo uma monarquia constitucional. Essa revolução resultou em mudanças significativas, incluindo a Declaração de Direitos de 1689, que limitou os poderes do monarca e estabeleceu a primazia do parlamento. A Restauração e a Revolução Gloriosa, juntas, refletiram a luta entre absolutismo e governo parlamentar, estabelecendo precedentes para a democracia moderna na Inglaterra. Agora, eu vou falar um pouco sobre A Morte do Rei, que é um filme que retrata a execução de Carlos I na Inglaterra, abordando a Revolução Puritana e suas consequências. Como um documento histórico, a obra se destaca por sua representação dramática dos conflitos políticos e sociais da época, capturando a tensão entre monarquia e parlamento. A narrativa foca na luta dos puritanos, especialmente em figuras como Oliver Cromwell, enfatizando a moralidade religiosa e ideias de liberdade. No entanto, a dramatização pode simplificar as complexidades políticas e as múltiplas facções envolvidas, apresentando um viés que valoriza a perspectiva puritana. O filme também levanta questões sobre o papel de liderança e natureza do poder, refletindo temas universais de autoridade e resistência. Embora não substitua fontes acadêmicas, A Morte ao Rei serve como um ponto de partida para discussões sobre a Revolução Inglesa, proporcionando uma visão acessível e instigante das dinâmicas do período, ao mesmo tempo que convida à reflexão crítica sobre a interpretação histórica. Obrigado por assistir até aqui.